Professor Anselmo, nós vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de pesquisa operacional e nesta aula nós vamos iniciar o estudo de modelos de programação linear inteira, certo? E a gente vai começar com um dos problemas mais simples de programação linear inteira, que é o problema da mochila, ok? Vamos lá. Primeiro, o que é programação linear inteira, né? PLI, certo? A programação linear inteira, ela trata de modelos de programação linear, nos quais as variáveis de decisão devem assumir valores inteiros. Então, esses valores inteiros, eles podem ser números inteiros, né, 0, 1, 2, 3, 4, até mais infinito. Ou eles podem ser, por exemplo, um conjunto finito de números inteiros, ou então podem ser simplesmente números binários, 0 ou 1, tá? Então, a programação linear tradicional, né, que a gente já viu em algumas aulas, ela assume que as variáveis de decisão são contínuas. Então, podem assumir valores fracionários ou, mais geralmente, valores no conjunto dos números reais. No caso da programação linear inteira, nós exigimos que as variáveis assumam valores inteiros. Em muitos modelos, a gente precisa que as variáveis assumam valores inteiros. Só faz sentido do ponto de vista do problema, do ponto de vista prático, se as variáveis assumirem valores inteiros. Um exemplo é um problema de mix de produção, em que eu produzo carros. Então, eu quero decidir, eu sou uma montadora de veículos e eu quero decidir quantos veículos de cada um dos modelos eu vou produzir em um determinado mês. Eu posso formular o meu modelo de mix de produção como um modelo de programação linear, um modelo clássico, né, que a gente já viu. E aí, quando eu resolver esse modelo, as variáveis de decisão vão assumir valores fracionários. Então, vai me dar uma solução do tipo, você vai produzir 12,5 veículos do modelo A, 28,2 veículos do modelo B. E, então, mas na prática, eu não produzo valores fracionários de veículos. Né? Eu produzo 0 veículo, 1 ou 2 ou 3. Tá? Então, vocês podem até me perguntar, professor, mas eu posso arredondar a solução? Nem sempre funciona. Tá? Então, a gente vai ver por que pode ser que não funcione. E muitas vezes a gente não tem como arredondar. A gente precisa obter a solução já com os valores inteiros. Ok? Então, assim, os modelos de PLI a gente pode classificar de uma maneira mais geral aí, em modelos puros, em que todas as variáveis são inteiras. Então, a gente exige que todas as variáveis assumam valores inteiros. Ou eles podem ser modelos mistos, em que algumas variáveis somente precisam assumir valores inteiros e as outras variáveis podem assumir valores fracionários. Quando as variáveis devem assumir valores binários, né, 0, 1, a gente costuma se referir à programação linear inteira binária ou programação linear inteira 0, 1. Okay? Então, isso também é uma situação que ocorre muito na prática, de problemas cujas variáveis de decisão só podem assumir valores binários 0, 1. Né? Isso está muito relacionado àqueles tipos de problema em que as variáveis de decisão são, por exemplo, valores sim ou não. Né? Eu aloco ou não um projeto a tal máquina, né? A tal programador, né? Aloco ou não um projeto a uma pessoa, aloco ou não uma máquina em um certo local, certo? Então, decisões sim ou não é como a gente modelar as variáveis como binárias, ou seja, 0, 1, 0 representa não e 1 representa sim. Né? E os modelos de programação linear inteira, em alguns livros, eles também são conhecidos como modelos de otimização discreta. Okay? Então, a programação linear inteira e a otimização discreta estão aí intimamente relacionados. Quando vocês virem algum livro, algum artigo científico falando um modelo de otimização discreta, né? Lembrem que possivelmente é um modelo de programação linear inteira. Ok? Muito bem, pessoal. Então, olha só. Muitos problemas práticos na engenharia de produção e outras áreas também, mas principalmente na engenharia de produção, são formulados ou podem ser formulados como modelos de programação linear inteira.
Nós temos aí a programação da produção, vários problemas em programação da produção, né? Problemas de programação em Flowshop, em JobShop, máquinas simples, máquinas paralelas, OpenShop, certo? Então, a programação da produção em geral são problemas de otimização formulados como problemas de programação linear inteira. Né? Problemas de corte e empacotamento de materiais, né? Corte de barras de aço, corte de papel, corte de vidro, corte de madeira, corte de pedras, empacotamento também, né? Por exemplo, problema de formação de pallets, problema de cubagem de caminhões, né? Baú de caminhões, baús, né, de caminhões. Então, problemas de corte e empacotamento também, em geral, formulados como problemas, né, de programação linear inteira. Balanceamento de linha de produção, né, que é o problema de você determinar como você vai dividir um conjunto de tarefas em uma linha de produção em postos de trabalho também tem uma formulação em programação linear inteira. Problema de cobertura de conjuntos, né, o problema, por exemplo, você determinar bases de ambulâncias, né, onde você vai localizar, né, bases de ambulâncias de forma a ter uma cobertura mais completa possível assim, numa região da cidade. Né. Problemas de roteirização de veículos, tá, você determinar quantas rotas e quais rotas os veículos vão fazer para realizar um conjunto de entregas de produtos a clientes, problemas de investimento de capital, de formação de carteiras, certo? Que a gente vai ver hoje nessa aula, né? Um exemplo específico, um exemplo bastante simplificado, mas que ilustra bem a aplicação da programação linear inteira em investimento de capital e diversos outros tipos de problemas em engenharia de produção. Existe uma área muito rica essa dos modelos de programação linear inteira, né, diversas aplicações em engenharia de produção, engenharia de transportes, né, engenharia elétrica, certo? Engenharia civil, engenharia química, em diversas áreas da engenharia nós temos problemas aí que a gente pode aplicar a programação linear inteira, ok? Então vamos lá direto para um exemplo. Né? Por exemplo, de alocação de investimentos. É uma versão aqui bastante simples de um problema de alocação de investimentos, mas vai ser muito didático para a gente, muito ilustrativo do potencial de aplicação da programação inteira nesse problema, no problema, né, de formação de carteira de investimentos. Tá? Então imagine uma seguinte situação, de um fundo de investimentos que possui 14 milhões de reais para investir em 4 opções de investimento. Certo? Então, esse fundo ele tem 4 opções que ele gostaria de escolher em quais delas ele vai investir aí essa disponibilidade de 14 milhões de reais. Né? E aí, para cada um dos 4 investimentos, nós temos um aporte inicial, certo? Que você vai fazer no investimento, e nós temos aqui uma projeção do valor presente líquido, né? Do chamado VPL. Foi feita uma análise de investimento para cada um dos 4, né? E aí nós temos o aporte inicial, que é o quanto você vai investir do seu fundo, da sua disponibilidade de 14 milhões. E nós temos o VPL, que é o valor presente líquido, que é justamente o VPL é a projeção dos futuros rendimentos desse investimento, né? Quando você desconta, né, para o presente, certo? Então você tem uma sequência de rendimentos aí que você vai ter no futuro, se você fizer aquele aporte inicial em um determinado investimento. E aí, quando você desconta todos esses investimentos futuros para o valor presente, usando uma certa taxa de desconto, você tem o valor presente líquido correspondente, que nos dá o quanto cada investimento vale hoje, né? Embora, obviamente, ele vai dar rendimentos ao longo do tempo, né? Mas quanto ele valeria hoje, quando a gente traz para valores atuais, certo? Então, foi feita uma análise aqui de investimento de cada um dos 4 investimentos. Aí nós temos o investimento 1 com aporte inicial aqui de 5 milhões e um valor presente líquido aqui de 16 milhões. Certo? O investimento 2 com aporte de 7, um valor presente líquido de 22, um VPL de 22. O investimento 3 com aporte inicial 4, um VPL 12. E o investimento 4 com aporte inicial 3 e um VPL 8. Certo? Vocês podem perguntar, professor, mas por que esse fundo de investimento ele não investe em cada um não investe nos 4, certo? Ele não vai investir nos 4 porque ele não tem disponibilidade suficiente. Tá? Se vocês somarem aqui, 5 mais 7, 12,
mais 4, 16, mais 3, 19, certo? Então dá 19 milhões de reais esse fundo de investimento só tem 14. Ou seja, ele precisa escolher um subconjunto aqui desses 4 investimentos para investir, né, de forma que essa soma total aqui dos aportes, dos aportes dos investimentos que ele escolheu investir, não ultrapasse a disponibilidade de 14 milhões. Certo? Então esse é o problema aqui desse fundo de investimento. Ele deseja escolher quais investimentos incluir em seu portfólio de forma a maximizar o VPL total. Certo? Esse é o objetivo. Eu quero escolher quais desses 4 investimentos aqui eu vou incluir no meu portfólio, respeitar da minha disponibilidade de fundo aqui de 14 milhões, certo? De forma a maximizar a soma aqui do VPL total, certo? Somar os VPLs e eu quero maximizar o VPL total, tá bom? Olha só, pessoal, esse problema, ele matematicamente, ele corresponde a um problema bem tradicional, é um problema clássico da pesquisa operacional, né? Que a gente chama de problema da mochila, certo? Então ele corresponde aqui ao que a gente chama de problema da mochila, que em inglês chama knapsack problem. Tá? Então se vocês quiserem pesquisar mais sobre esse problema em inglês, você põe lá no seu buscador, knapsack problem, e aí você vai ter uma série de artigos. Então é um problema que é muito estudado já há várias décadas, certo? Já foram estudadas diversas propriedades, então é um problema muito conhecido, muito estudado. Tá? Então por que se chama problema da mochila? Né? Porque a ideia que você, né, a metáfora aqui, é que você teria uma mochila, né, que tem uma capacidade aqui limitada. Por exemplo, essa mochila ela pode carregar até 15 quilos, essa é a capacidade da mochila, né, e você tem um conjunto aqui de objetos, né, ou de itens, né, com pesos correspondentes. Por exemplo, esse item aqui azul tem peso de 2 quilos, esse aqui de 1 quilo. Né. No entanto, eles têm, digamos, valores, né, diferentes, certo? O quanto cada um vale. Tá? Por exemplo, esse objeto aqui tem 4 quilos e vale aqui 10 unidades monetárias. Né? Esse aqui tem 1 quilo e só vale 1. Certo? Então o problema da mochila é escolher. Eu não consigo pôr todos os objetos na mochila porque isso extrapola a capacidade dela. Então quais objetos eu vou escolher, né, para pôr dentro da mochila de forma a maximizar o valor total contido dentro da mochila. Certo? Então eu quero carregar o máximo de valor possível na mochila, né, dentro da limitação de capacidade dela. Certo? Então o nosso problema da carteira de investimento é exatamente esse problema da mochila, porque eu tenho, né, os meus objetos aqui são os meus 4 investimentos possíveis. Né? Cada investimento tem um peso associado, que seria o aporte inicial, e tem um valor associado, que é o VPL do investimento. Certo? Eu quero escolher quais investimentos eu ponho dentro da minha carteira, né, ou da minha mochila, certo? De forma a maximizar o valor total aqui da minha carteira, né, da minha mochila ou da minha carteira de investimentos. Muito bem, pessoal. Então vamos agora finalmente formular aqui o nosso problema, né, da carteira de investimentos, ou problema da mochila, como um problema de programação linear inteira. Primeira coisa que a gente vai definir são as variáveis de decisão. Então, nós vamos ter uma variável x índice j, que vai assumir valores 0 ou 1, certo? Então vai ser uma variável binária. Tá? Então x índice j igual a 1 se o investimento j for incluído no portfólio, certo? E x índice j 0 se o investimento j não for incluído no portfólio. Tá? Então esse 1 e 0 vão corresponder a sim ou não. Né? Sim, x e j igual a sim, 1, se o investimento j foi incluído no portfólio, e x índice j 0 se o investimento j não foi incluído. E esse j o índice vai assumir valores 1, 2, 3 e 4, que corresponde a cada um dos 4 investimentos. Então muito simples. Né? Beleza. Então, pessoal, eu vim aqui direto para o nosso modelo, tá? Nosso modelo de programação linear inteira. Então, nós temos aqui a nossa função objetivo. Tá? Então, eu quero maximizar o valor presente líquido total, certo? Então, notem que nós temos aqui 16, o VPL correspondente ao investimento 1. Né? Então, se eu incluir o investimento 1 na minha carteira, né? Ou seja, se essa variável x1 assumir o valor 1, eu vou ter 16 vezes 1, logo esse 16 soma meu VPL total. Né?
Se x1 for zero, então isso aqui cancela zero e aí não é adicionado, né? Esse valor não soma no meu VPL total. Tá? Nós temos 22x2, 22 é o VPL do investimento 2, e x2 é a variável de decisão quase produtiva do investimento 2, né? Assume o valor 0 ou 1. Logo, se x2 for 1, eu tenho 22 vezes 1, e aí o 22 é somado aqui no VPL total. Se x2 for 0, o 22 não é somado, né? Equivalentemente, aí eu tenho, em relação ao investimento 3, variável x3, se x3 for 1, 12 vezes 1 dá 12, aí o 12 é adicionado ao VPL total, se x3 for 0, cancela e não é adicionado. E finalmente, em relação ao investimento 4, se x4 for igual a 1, eu tenho 8 vezes 1 vai dar 8, e aí 8 soma o VPL total, e se x4 for 0, não soma o VPL total. Perfeito? Se eu tivesse disponibilidade total para adicionar os 4, né, eu poderia simplesmente adicionar os 4 investimentos, eu teria um VPL total aqui de 16, mais 22, mais 12, mais 8. Só que eu não tenho disponibilidade suficiente, certo? E aí eu tenho aqui uma única restrição, certo? Que justamente limita o total, limita os investimentos que eu posso adicionar no meu portfólio devido à disponibilidade, né, ou seja, a capacidade aí da minha carteira, certo? Então, como eu só tenho disponíveis aqui para investimento 14 milhões, eu tenho que o somatório total, né, dos aportes aqui nos investimentos que eu escolhi não pode passar de 14 milhões, certo? Então, eu tenho 5 milhões aqui correspondente ao investimento 1. Então, por exemplo, se eu adicionar o investimento 1, eu tenho esse x1 igual a 1, eu tenho 5 vezes 1 dá 5, né? E aí vai somando na capacidade aqui da minha carteira, né? Então, se eu escolher o x2, o investimento 2, né? x2 igual a 1, e aí eu somo esse 7. Se eu escolher o investimento 3, eu tenho x3 igual a 1 e adiciono 4. E se eu adicionar o investimento 4, x4 assume o valor 1, e aí eu adiciono o valor 3, certo? Então, na verdade, eu preciso escolher um subconjunto aqui dos 4 investimentos, de forma que essa soma aqui dê menos que 14. Tá? E, finalmente, eu estou identificando aqui que as variáveis x1, x2, x3, x4, elas precisam ser binárias. Tá bom? Então, você tem que assumir valores aí 0 e 1. Tá? Beleza. Professor, é possível resolver esse problema pelo método simplex? A gente pode tentar resolver pelo método simplex, só que o que vai acontecer? O método simplex, ele assume que as variáveis, né, podem assumir valores fracionários. Tá? Então, ele não lida com problemas com variáveis com valores inteiros. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se eu resolver pelo método simplex, a solução não vai respeitar as restrições de integralidade das variáveis. Porque as variáveis não vão necessariamente ficar valor 0 e 1. Tá? A gente pode resolver por arredondamento, né? Então eu posso arredondar as variáveis com valor fracionário para um inteiro mais próximo, né? Só que na prática, o que acontece? Primeiro, se eu arredondar a solução, ela pode não ser viável, certo? A primeira coisa. Né? Eu arredondo e eu não encontro uma solução viável, ou seja, uma solução que respeita a nossa restrição as nossas restrições, né? E caso seja viável, a solução arredondada, em geral, não corresponde à solução ótima. Tá? Então, a gente vai ter uma solução viável, mas não correspondendo à solução ótima. Okay? Então, a solução por arredondamento, a não ser em casos particulares, ela não vai funcionar para a gente. A gente precisa resolver o problema levando em conta que as variáveis devem assumir valores inteiros. Tá bom? Beleza, professor. Muito bem, pessoal. Então, se a gente não pode usar o método simplex, na maioria das vezes, né? O que é que a gente pode fazer? Quais são os algoritmos que nós temos aí disponíveis para resolver o problema da mochila e os problemas de programação linear inteira em geral, né? Nós temos duas classes de algoritmos. Nós temos algoritmos heurísticos, certo? E a principal característica dos algoritmos heurísticos é que eles não dão garantia de que você vai obter uma solução ótima. Tá? Então, sempre lembre. Algoritmos heurísticos, eu vou obter uma solução, mas ele não me dá nenhuma garantia de que eu cheguei na ótima. Tá? E nós temos os algoritmos exatos, que garantem a obtenção de uma solução ótima. Então, os exatos, eles vão te garantir o retorno de uma solução ótima. Tá? No caso dos exatos, nós temos 4 classes aqui muito usadas na prática, né? que é o método de enumeração completa,
que é simplesmente testar todas as soluções possíveis, né? A enumeração completa só vai ser viável em problemas bem pequenos, tá? Como a gente já viu até em outras aulas também, lá no caso do problema de alocação, né? Problemas grandes, o número de soluções é muito grande, a gente não consegue resolver por enumeração completa, né? Nós temos o método Branch and Bound, que é um método talvez o mais usado na prática, tá? Ele está implementado no Solvers, lá no Seplex, no Cohen, o ACBC, então ele é o mais usado. A gente vai ver na aula posteriori, tá? O método dos planos de corte, que muitas vezes ele é integrado aqui no Branch and Bound, e o método de programação dinâmica, que em alguns problemas dá para você resolver por programação dinâmica e você consegue soluções eficientes, tá? Olha só, no caso da numeração completa, né, é simplesmente testar todas as soluções possíveis. Nesse nosso problema aqui, pequeno, né, com 4 investimentos, certo? O número de soluções possíveis é pequeno, ó, é 2 elevado a 4. Tá? Porque cada investimento tem 2 possibilidades, né, que é sim ou não, né, inclui ou não inclui, certo? Então aí a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que são as possibilidades, né, de inclusão da 2 elevado a 4, né, possibilidade de escolha de cada investimento, dá 16 soluções possíveis. Ou seja, nesse nosso problema pequeno, é viável o método de enumeração completa. Eu posso simplesmente enumerar as 16 possíveis alocações, né, de investimentos e escolher qual que me dá o maior VPL total, certo? No entanto, no caso mais geral, né, se eu tiver N possíveis projetos, eu vou ter 2 elevado a N soluções possíveis, certo? Então, olha só, se eu tiver 100 projetos, o que não é incomum, tá? Eu posso ter, por exemplo, eu estou considerando uma carteira de investimento em ações, tá? Eu posso ter lá muito mais do que 100 possíveis empresas, né, que eu posso escolher para incluir na minha carteira, tá? Então, nesse caso aqui, com N igual a 100, eu teria 2 elevado a 100 soluções. Esse número aqui é astronômico, né? Ele é simplesmente inviável, que eu esperaria séculos num supercomputador para testar todas essas 2 elevado a 100 soluções aqui, tá? E identificar melhor. Então, numeração completa em problemas reais, em geral, é inviável, tá? A gente pode resolver usando a solução heurística, né? Nesse problema a gente tem uma heurística natural aí, gulosa, que a gente chama, né? Que seria o seguinte: a gente pode pegar o VPL, dividir o VPL de cada investimento pelo aporte inicial, que eu estou chamando aqui de RJ, certo? Essa razão aqui. Então, que vocês podem pensar assim, é bem lógico, né? Olha, eu posso pegar o VPL de cada investimento e dividir pelo aporte inicial, né? Eu vou ter uma razão aí que vai ser uma espécie de VPL por cada unidade monetária que eu invisto que eu aporto naquele investimento, quanto é que ele vai me dar de valor presente líquido, né? Então, posso computar essa razão, e aí eu posso escolher os investimentos em ordem decrescente dessa razão, certo? Ou seja, eu escolho primeiro aquele investimento que tem essa maior razão, VPL sobre aporte inicial, depois o investimento com a segunda maior razão, depois com a terceira maior razão, e assim sucessivamente, até eu esgotar a capacidade da minha carteira, né? Ou a minha disponibilidade aí de fundo que eu tenho para investir, certo? Essa solução, embora ela pareça muito razoável, né? Ela não garante a você dar a solução ótima, né? E às vezes em problemas bem pequenos como esse que a gente está resolvendo, essa solução ela não é ótima. Vejam só, eu peguei aqui cada um dos investimentos, peguei o VPL, 16 dividido por 5, deu 3,2 a razão, certo? Ou seja, esse investimento aqui, para cada unidade monetária que eu faço de aporte inicial, ele me retorna aqui em VPL 3,2, tá? No segundo investimento, 22 por 7, 3,14, terceiro 12 por 4 dá 3 e o quarto 8 por 3 dá 2,67. Né? Esse quarto investimento aqui é o que tem a menor razão. Tá? Então eu posso simplesmente fazer a seguinte alocação. Ó. O que tem a maior razão é o 1, então eu vou incluir o 1 na minha carteira, depois eu vou incluir o 2, que é o que tem a segunda maior razão, depois vou incluir o 3, certo? Só que, olha só, eu não consegui incluir o 3. Por quê? Porque a minha carteira eu só tenho 14 milhões, então se eu somar 5 mais 7, aqui já dá 12. Se eu tentar somar esse terceiro investimento aqui, eu vou ter 12 mais 4, dá 16, e a minha capacidade aqui, minha disponibilidade é só 14. Então essa solução, né, eu também não consegui incluir o 4 aqui, porque
eu vou ter 3 aqui e vai passar, né? Então, nessa solução, a solução gulosa incluiria só o 1 e o 2, né? Então, essa solução heurística gulosa selecionar os investimentos 1 e 2, que vai me consumir aí 12 milhões de aporte inicial e dar um VPL de 38 milhões, que é a soma aqui dos VPLs, ó, 16 e 22. No entanto, essa não é a solução ótima, tá? Mesmo num problema tão pequeno, essa lógica, né, essa heurística aí gulosa que a gente chama, que é de você calcular essa razão VPL sobre aporte inicial, né, e escolher na razão aqui do VPL mais alto para o mais baixo, ela não me dá a solução ótima, tá? Eu gosto de chamar a atenção que esse tipo de heurística gulosa, ela é muito usada na prática, e as pessoas realmente acham que estão chegando na solução ótima, mas não estão, tá? E a gente consegue, né, provar, né, encontrar um único exemplo tão simples quanto esse para mostrar que a heurística gulosa ela não chega na solução ótima, tá? Beleza. Então, olha só. A gente vai, então, a gente pode resolver pelo Cplex, né? Vamos resolver pelo Cplex ou pelo Excel Solver, tá? Que eles vão utilizar o método Branching Bound, tá? Então, tanto o Excel Solver como o Cplex, como o CoinOA, né, o CBC, praticamente todos os solvers pagos ou livres, eles vão usar o método Branching Bound, que é um método muito versátil, tá? E muito já tem implementações de altíssima qualidade, então eles usam Branching Bound, certo? É um branching bound bastante sofisticado que esses solvers usam, né? Tem muitos anos aí que eles vão desenvolvendo, as empresas que produzem esses solvers vêm desenvolvendo a implementação do branching bound, então é um branching bound muito sofisticado, tá? É muito difícil você implementar um branching bound você sozinho e conseguir bater esses solvers hoje em dia, tá? E aí a gente, para a gente fazer isso, basta a gente pegar o nosso modelo, né, de programação linear que a gente fez anteriormente. Deixa eu voltar ele aqui, né? Olha só, aqui é o nosso modelo de programação linear, né? E a gente definir essas variáveis aqui como inteiras, certo? Então a gente precisa lá ou no Cplex ou então no Excel Solver, né, usando o PyOmo, né? A gente precisa definir as variáveis como inteiras ou binárias e aí mandar resolver e ele vai chegar em soluções inteiras, tá bom? Vamos voltar aqui. A gente estava, sim, solução aqui pelo Cplex Excel Solver, tá? Beleza? Então, olha só, nesse Jupyter Notebook aqui a gente tem uma implementação do problema da mochila no PyOmo, tá? Então a gente implementa aqui no PyOmo e resolve usando um solver livre, tá bom? Então a gente vai ver agora, eu vou mostrar aqui no notebook como é que a gente faz isso e obter a solução do nosso problema, tá ok? Então, pessoal, vamos aqui implementar o nosso problema da mochila, né, aqui no notebook, no Google Colab. E a gente vai implementar o nosso modelo usando o PyOmo e resolver usando o solver livre aqui, o CoinOA CBC, tá? Aqui no Google Colab, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o PyOmo e o Solver, né? Lembrando que a gente está usando aqui a nuvem do Google, então a gente precisa primeiro, essas bibliotecas, tanto o PyOmo como o Solver, eles não estão pré-instalados, tá? A gente precisa instalar, então você vai dar um pip install aqui no PyOmo, certo? Um apt-get install para instalar o CoinOA CBC, tá? Vocês vão ver aqui que ele vai instalar. No caso, como eu já tinha pré-instalado, ele vai dizer aqui que eu já tinha instalado, né? Ele vai dar uma mensagem aqui dizendo que na verdade eu já instalei, certo? Beleza. Então tá aqui já as bibliotecas instaladas, né? E agora a gente vai fazer o modelo, nosso modelo aqui, tá? Tem um errinho aqui, tá faltando um. Beleza. Então aqui no nosso problema, né? Da escolha dos investimentos, né, que a gente vai incluir na nossa carteira, tá? E aí, a primeira coisa, eu vou importar aqui o PyOmo, né? Então, vou dar esse import, certo? Vou definir aqui os nossos vetores de dados, né? Então, definir aqui uma lista aqui com os VPLs, uma lista com os aportes iniciais, a disponibilidade aqui de 14, certo? E aí, eu vou criar o nosso modelo na biblioteca PyOmo, eu chamo esse construtor aqui Concrete Model, né? Atribuir aqui ao nome modelo, né, essa variável modelo, tá? Criei os índices aqui, uma lista aqui de tamanho M, né, variando aqui de 0 até M, o M vai ser 4, né,
Então a gente vai variar 0, 1, 2, 3, são os índices das nossas variáveis, tá? Se você quiser pode usar índices diferentes também. E aí eu vou criar as variáveis de decisão, né? Então eu criei aqui um modelo.variáveis, aí eu chamo aqui esse construtor var do Pyomo, né? Passo os índices, tá bom? E aí tem um ponto crítico aqui, que se vocês não acertarem isso, o modelo não vai chegar na solução correta, tá? O que eu preciso dizer é que para o nosso modelo, quando eu criar as nossas variáveis de decisão, que essas variáveis vão assumir valores binários, certo? Ou seja, valores 0, 1, tá bom? Se você não puser isso aqui, ele vai resolver o modelo como as variáveis, assumindo que as variáveis assumem valores fracionários, né? E aí você não vai chegar na solução correta, tá? Então eu defini as variáveis, vou definir agora a função objetivo, né? Eu chamei uma variável aqui objetivo, e aí eu chamo esse construtor objective, passa a expressão, que no nosso caso aqui é a soma do VPL em si multiplicado, né, pela variável em si, né, para ir variando aqui nos índices, e eu preciso dizer qual é a direção de otimização, no nosso caso é maximize, né, se a gente estivesse minimizando é por minimize, tá? E finalmente criar as restrições, no nosso caso a gente só tem uma restrição, que é a disponibilidade total de fundos, né? Eu chamo esse construtor constraint do Pyomo, passa a expressão aqui da restrição, né? Então a soma aqui do aporte em si, multiplicado pela variável em si, né? Para ir variando aqui nos índices do modelo, menor ou igual à disponibilidade total que eu tenho, que é 14, tá bom? Então eu vou dar um run, certo? Para a gente criar o nosso modelo. Pronto, ele não reclamou de nada aqui, então foi criado, beleza, ok, né? Pronto. E aí depois que a gente criou o modelo, a gente vai aplicar o solver, tá? A gente tem duas etapas aqui. Primeiro a gente precisa criar uma instância do solver que a gente instalou, né? Então, cria uma variável chamada solver, ó. Eu chamo esse construtor solver factory, eu preciso passar o nome aqui do meu solver, no caso a gente instalou o CBC, mas se fosse Cplex, a gente colocaria aqui Cplex, ou se fosse o Gurob, o GLPK, né? E a gente precisa identificar, nesse caso, como a gente está rodando na nuvem, a gente precisa dizer onde é que está o executável, né, o arquivo executável desse solver, que no caso aqui na máquina do Google, né, uma máquina Linux, né, a gente vai pôr aí barra USR, barra bin, barra CBC, tá? E aí eu venho simplesmente agora, chamo o método solve do solver aqui que eu criei, né? Passa aqui o modelo que a gente criou. Se você tiver outros modelos, você pode também passar modelos diferentes aqui. Não precisa criar várias instâncias do solver, basta criar uma, né? E esse argumento t, ele é se você quer ver o log do solver, ou seja, as mensagens que ele emite quando ele aplica o algoritmo de solução, né? Então, se você quer ver, você põe true, se você não quer ver, você põe false, tá? No nosso caso, eu deixei true aqui para a gente ver o log do solver CBC. Vou mandar rodar, dá um run, pronto, beleza, rodou rapidíssimo, né? Esse problema é muito pequeno e esses solvers são extremamente eficientes, certo? Isso tudo aqui é o log dele, tá? Então vocês vão ver aqui logo no início, ele vai dar uma mensagem aqui de boas-vindas, ó, Welcome to CBC MILP Solver, tá? O que é esse MILP aqui? É uma sigla de Mixed Integer Linear Programming, que é programação linear inteira mista, tá? Então dizendo que o CBC ele é um solver que resolve modelos de programação linear inteira mista, né? Ou seja, pode ser modelos com todas as variáveis inteiras ou algumas variáveis inteiras, outras fracionárias, tá? Tá dizendo a versão dele aqui, ó, esse executável foi construído aqui em 2017, então essa versão aqui que eu instalei, né, está meio desatualizada, tá? Se você quiser instalar uma versão mais atualizada, tem que ir lá no site do solver para poder baixar essa versão. E ele vai dar uma série de mensagens aqui, né, ao longo da solução dele, né, à medida que ele aplica o algoritmo. Eu não vou detalhar cada uma delas, depois vocês podem ler em casa, tá? E aí vocês vão ver que a um certo momento ele vai chamar o branch and bound, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que ele se refere aqui ao mini branch and bound improve solution, tá vendo? Então ele foi aplicando aqui o branch and bound, né? Toda vez que ele acha uma solução ele diz a solution found, né, com o valor aqui da função objetivo, né? Aí lá embaixo, quando ele terminar de aplicar, ele vai dar um resultado e vai dizer se encontrou a solução ótima ou não. Então aqui, Optimal Solution Found. Então ele encontrou a solução ótima, né? Ele dá o valor da função objetiva, que é o 42, certo? E dá o tempo que levou, ó, foi menos de um segundo, né? 0,01 segundos aí que ele levou, então rapidíssimo, tá? Beleza. E agora que a gente obteve a solução, vamos ver o valor das variáveis de decisão, né? Então tem aqui algumas linhas de comando que eu fiz para a gente poder visualizar as variáveis de decisão, né, o valor. Vou dar um run aqui, certo?
Então, olha só, ele está dizendo que a solução ótima aqui é o valor x1, 0, x2, 1, x3, 1 e x4, 1. Ou seja, a solução ótima é eu não incluir o investimento 1, eu incluí o investimento 2, o investimento 3 e o investimento 4, certo? E o valor da função objetiva aqui ótimo é 42. Tá? Então, vocês lembram que com a solução gulosa, né, a solução gulosa me disse que eu deveria incluir os investimentos 1 e 2, o que me deu um VPL total de 38, certo? Mas, no entanto, a solução ótima não é incluir esses dois, é incluir o 2, o 3 e o 4, tá? Vejam que, incluindo o 2, o 3 e o 4, se a gente olhar lá o aporte, né, de cada um deles, ó, o investimento 2 tem um aporte 7, o investimento 3 tem um aporte 4, o investimento 4 tem aporte 3. Se a gente somar isso aqui, dá exatamente 14, que é a disponibilidade que a gente tem da nossa carteira de investimento. Tá? Então, por que a solução gulosa ela não me deu a solução ótima? Porque vocês lembram que quando eu somei aqui os dois investimentos, primeiro investimentos, né, os dois primeiros, 5 mais 7 dava 12 e eu não conseguiria incluir nenhum dos outros dois, porque eu estouraria, né, eu ultrapassaria a capacidade da minha carteira de 14. Tá? Então vejam que a solução gulosa, mesmo num problema tão simples como esse, ela não chegou na solução ótima. Né? E aí vocês podem dizer, professor, mas eu poderia simplesmente testar várias soluções, todas as soluções possíveis, né, todas as combinações aqui, né, de investimentos aqui para incluir na minha carteira e chegar nessa solução. Poderia, como eu falei, nesse problema pequeno poderia, mas em um problema grande você não tem alternativa a não ser usar um método mais sofisticado, como é o caso da programação linear inteira e resolver usando um branch and bound. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, só recapitulando aqui a nossa solução, né, como a gente obteve a solução ótima desse problema, a gente aplicou o branch and bound, né, usando lá o solver CBC, e a solução ótima ela inclui na carteira de os investimentos 2, 3 e 4, com aporte total exatamente 14, então eu uso, né, totalmente o que eu tenho disponível, a minha disponibilidade de fundos, e o VPL total, com o VPL total correspondente é igual a 42. Né? E aí eu insisto, né, aqui em enfatizar que a heurística gulosa ela não chegou nessa solução ótima. Tá? A gente chegou no VPL aí de 38, né, e ela disse que eu deveria incluir os investimentos 1 e 2. Tá? Então vejam que mesmo em um problema tão pequeno assim, a heurística gulosa não chegou na solução ótima. Imagina um problema com como se eu tivesse muitas alternativas de investimento. Né? A chance da heurística gulosa me dar uma solução ótima é muito pequena. Ela talvez dê uma boa solução, mas não vai me dar a solução ótima. Tá? E para problemas maiores, a gente resolveu um problema com apenas 4 investimentos, mas a lógica, se eu tiver um problema com 100 investimentos possíveis, a lógica é praticamente a mesma. A implementação lá do modelo no PyHome não muda nada. Né? Só que vai mudar é que aqueles vetores lá com os dados, que eram vetores de tamanho 4, né, que tinha lá o VPL de cada investimento e o aporte inicial de cada um deles, vão ser vetores maiores com os dados, né, do problema com essas várias alternativas. Tá? Mesmo problemas grandes, né, assim, com 100, 200 investimentos aí possíveis, né, ou 200 itens aí para a gente incluir na nossa mochila, né, esses solvers hoje eles conseguem chegar em soluções na solução ótima, tá? Dependendo da sua máquina, isso pode levar alguns minutos ou até algumas horas, né, mas numa decisão crítica como essa, né, imagina uma situação dessa de investimento, você está lidando com milhões aí de reais, né, vale a pena você esperar aí algum tempo para obter uma solução ótima, tá bom, pessoal? Então é isso, obrigado por assistir essa aula, né? Nas próximas aulas a gente vai explorar um pouco mais outros modelos de programação linear inteira. Até mais!